E hoje nós vamos falar de um produto novo da Abrastoa, que é a Academia Abrastoa. Então, vocês sabem, né, que nos últimos tempos nós estamos aí um trabalho muito sério dentro da Abrastoa, não que nunca foi sério antes, mas nós estamos sendo mais pressionados ainda para fazer um trabalho bem acirrado. Nós fizemos um planejamento total da Abrastoa em novembro e dezembro do ano passado, até com uma consultoria externa, para ajudar a gente a elaborar e se adequar à situação real. Então, nós estamos, em função desse planejamento, nós estamos fazendo toda uma reorganização interna. Vocês sabem que nós não fizemos eventos nenhum ano passado, e esse ano aqui também deve ir pelo mesmo caminho. E vocês sabem também que a Abrastoa, ela se compunha todo o seu custo acima das mensalidades e dos próprios eventos que nós fazíamos. Sem contar que nós tivemos muito desligamento de associados, perdemos vários associados que desligaram por N motivos, uns encerraram atividades, outros por mais diversos motivos. Então, o que acontece? A luta da Abrastoa continua. Eu acho que todo o empenho que nós temos que ter, toda a parte institucional, governamental e tudo o que nós temos fazendo ultimamente é uma coisa muito importante para todo o setor. Eu acho que reforça muito. E nós estamos agora se reposicionando de várias coisas. A partir de amanhã, a gente começa a fazer algumas reuniões. Nós estamos fazendo primeiro regionais, então nós dividimos algumas macro-regiões aí do Brasil e vamos conversar como que vai ser a nova parte da reorganização dos associados, o que nós vamos fazer, qual que é a proposta de fazer, para depois chegar no final do mês, quando tiver nossa assembleia, e mostrar para vocês e oficializar isso, porque vai requerer tudo, uma mudança de estatuto, vários procedimentos que nós vamos conversar. Então, amanhã acho que nós temos, se eu não me engano, com Belo Horizonte, com Minas e Brasília na parte da manhã, e com o pessoal do Rio de Janeiro na parte da tarde. Eu gostaria que quem fosse das regiões participassem, depois acho que na sexta-feira, acho que é Sul, e depois tem São Paulo, mas ele está justamente dividindo para poder ouvir vocês, poder conversar com vocês. E nesse reposicionamento, a gente começou também a olhar o futuro. Qual que é o futuro da entidade? Como que nós vamos se posicionar? Como que a gente vai interagir daqui para frente? E como que a Abrastoa pode continuar sendo o que ela é? Eu fico muito orgulhoso, cada vez que eu participo de uma reunião com o governo, com outras entidades, e eles, assim, influenciam, enfatizam o poder da Abrastoa, quanto que a Abrastoa é poderosa, quanto a Abrastoa é atuante dentro do mercado do turismo. A gente faz parte do próprio G20, que é uma coisa natural que aconteceu, acabou juntando 20 associações diferentes, entre hotéis, eventos, parques e outras associações, onde a gente fica discutindo o turismo lá dentro. Então, muitas vezes a gente vai junto, para falar com o governo, com os deputados, seja quem for, a gente usa a força do coletivo, né? Às vezes um conhece um deputado, conhece um senador e acaba trazendo eles para a gente para conversar e a gente tenta colocar a nossa força como a parte do turismo, a reivindicação do turismo, que o turismo tem que ser valorizado, o turismo tem que crescer. E sem dúvida, né? Ultimamente nós temos todas essas ações institucionais, governamentais, estamos fazendo muito gerenciamento de crise, né? E estamos fazendo várias coisas a curto prazo, tanto como na parte do consumidor, na parte das próprias empresas. Nós tivemos recentemente o PL 5638, que era basicamente um refis, uma isenção de impostos, que está sendo tramitado, já passou pela Câmara, está no Senado. Nós estamos agora de olho também numa outra PL, que é o 4419, que é da responsabilidade solidária. Então, hoje, nós como operadores, ou propriamente as agências de viagens, nós somos responsáveis por tudo, sabe? Se uma companhia aérea perde a mala, a gente pode ser processado porque o cara perdeu a mala. Ou então o hotel fez um serviço errado, alguma coisa, nós podemos ser processados. Essa PL agora, que está sendo pela uma deputada lá do Amapá, Aline Gurgel, ela fala o seguinte: é responsável quem tem o ganho, o proveito econômico. Então, quem ganhou por aquilo, que nem uma companhia aérea, ela ganhou para transportar, ela cobrou a passagem, se ela perder a mala, ela vai ser responsável. A agência não pode ser mais responsabilizada por um trabalho que ela não fez. E isso vai ser muito importante para a gente agora,
agora na retomada, que nós já estamos olhando a retomada, porque a gente não vai saber quais os nossos fornecedores estão bons, como que eles estão, qual a saúde financeira deles, como que eles estão. Então, isso, se tiver algum problema com algum fornecedor, ele vai ser responsabilizado. Então, para nós é muito importante isso. E, olhando também para o futuro, nós deparamos o seguinte. Bom, boa parte das fronteiras estão fechadas. Eu acabei de receber um trabalho da OMT aqui dizendo que 32% dos países do mundo estão completamente fechados, tá? Então, nós estamos com esse problema e nós temos que olhar o mercado nacional. Tá bom que nós agora estamos cheios de lockdown, problemas internos no mercado nacional também, mas o que aconteceu? Operadores que trabalhavam quase que exclusivamente, como a minha operadora, no caso, quando a gente começou a olhar o mercado nacional, a gente sentiu uma dificuldade muito grande. Porque a gente começou a ver que nós não temos os produtos adequados como nós temos no mercado internacional. E muitas vezes os nossos operadores, os receptivos, não estão preparados para isso. Às vezes a pessoa não sabe fazer nenhum tarifário, o cara não sabe te dizer um preço de alguma coisa. Eu tinha um caso recente que nós estávamos operando um produto nacional aqui, nós pedimos para o cara incluir uma noite de hotel, ele demorou uma semana para me responder. Ao passo que, às vezes, eu faço uma cotização de um produto da Índia, ou da China, ou da Tailândia, com fuso horário e tudo, no dia seguinte você tem a resposta. Então, a gente percebeu que o mercado nacional ele está muito despreparado. Tá? E nós começamos a olhar para uma outra perspectiva. Então, por que não a gente tentar usar o nosso know-how? Nós temos um know-how dentro da Brastua fantástico. Nós temos pessoas muito bem preparadas, pessoas que têm visão do mundo inteiro e de produtos nacionais. Como que nós podemos usar esse know-how para justamente aprimorar esses produtos que nós temos e que depois nós mesmos poderemos vender e comercializar. Então, está usando o nosso know-how para melhorar o produto que nós temos e depois nós comercializarmos esse tipo de produto. Bom, eu já falei demais. Eu acho que agora vocês vão ter um show aí da Estela, da Marina e da Jaqueline no final, que é uma grande parceira nossa. Então, deixa elas começarem a explicar. Eu só queria posicionar para vocês e dar uma ideia. Eu vou estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham depois no final, a gente vai estar respondendo para vocês. Então, muito obrigado. Estela, é com você agora, Estelinha. Muito bem. Gente, muito boa tarde. Acho que o Roberto já disse tudo, acho que ele exemplificou aí na prática uma das motivações aí que levaram à criação, à idealização da academia, né? Mas para destacar mesmo, acho que se a gente consegue identificar um ganho nessa pandemia foi o desenvolvimento do turismo no Brasil, né? Isso acho que é indiscutível, né? Mas, infelizmente, como o Roberto bem ilustrou, as experiências, salvo algumas exceções, elas não necessariamente estão preparadas para atender o anseio do brasileiro que antes costumava fazer a viagem internacional, né? Então, há um grande potencial, não tenha dúvida, a gente sabe disso, potencial cultural e ambiental no Brasil. Então, um dos objetivos é justamente trazer subsídios e trazer a experiência do operador e de outros tantos parceiros para formar realmente excelência para, enfim, atender melhor esse cliente. A gente sabe também que uma outra característica nossa é de ter uma certa independência, a gente não depende tanto, o nosso turismo nacional se supre, né? A gente é menos dependente do turismo internacional do que alguns países, né? Então, a gente viu isso como oportunidade e veio a idealização aí da academia. Então, eu queria só destacar isso, a Marina vai destacar mais alguma coisa antes da gente passar para Jaqueline. Boa tarde, gente. Então, olhando para isso um pouco que o Roberto e a Estela trouxe, e isso tem sido conclusão em diversas conversas que a gente tem feito entre nós e também com alguns parceiros. E a gente entende que, como operadores, assim, um dos nossos papéis estratégicos pode ir além da comercialização. E a ideia é que a gente possa destacar exatamente a nossa capacidade, nosso grande diferencial da gente ser especialista, né, de buscar, ter essa capacidade de buscar, de identificar, de criar experiências mundo afora. É isso que a gente está acostumado a fazer. A gente entende que a gente conhece o gosto dos brasileiros, como o Roberto falou, que a gente está
vendendo muito passageiro para fora, né? A grande maioria dos operadores hoje da Abrastoa. Então, a gente sabe que o brasileiro vai buscar lá fora e a gente quer fazer uma leitura do que a gente pode entregar para ele aqui dentro. A gente sabe que a gente tem um potencial, mas muitas vezes ele não está nessa linha que a gente precisa, nesse amadurecimento que a gente precisa. Mais do que isso, a gente também tem olhado muito para a quantidade de produtos, porque se vier esses operadores que estavam vendendo lá fora, vender os produtos nacionais, será que a gente tem produto para todo mundo? Será que esse produto está na qualidade que a gente precisa, na diversidade que a gente precisa? São perguntas que a gente tem feito desde que começou a pandemia, e por conta disso a gente tem nos questionado e reavaliado esse nosso papel nessa relação comercial, né? Entendendo que a gente pode agregar esse valor ao mercado e ao consumidor. E quando a gente olha para a gente como grupo, a gente vê a grande capacidade que a gente tem de fazer parte dessas tendências, né? Quanto olhar diferente a gente tem aqui dentro, cada um super especializado em algum tipo de segmentação, de perfil de produto, especialistas de tudo quanto é área e segmentos, e a gente pode somar isso de uma forma coletiva. Dentro desse contexto que a gente começou a pensar na academia de experiência, que foi o primeiro braço. Depois ele cresceu um pouquinho mais, foi para a academia de excelência, que é um guarda-chuva. Academia Excelência Abrastoa vai ser um grande guarda-chuva, onde a gente vai colocar aqui dentro alguns produtos, olhando, e quando a gente fala academia, a gente não está falando especificamente em criar profissionais, né? Olhando ali para a academia mais tradicional que a gente tem, mas de criar experiências, no caso da nossa, experiências incríveis, de compartilhar conhecimento, e entender que a gente precisa diversificar mais a nossa oferta, né? E já olhando isso realmente ali para o ponto de comercialização. A gente sabe que talvez o mercado sozinho não vai dar isso que a gente precisa, essa demanda que a gente tem hoje por novos produtos. Então, a gente entendeu que se isso não está caminhando sozinho, talvez seja o nosso papel puxar um pouco essa responsabilidade para a gente, porque a gente precisa disso, é nosso produto, é nossa matéria-prima. Então, talvez puxar para a gente essa responsabilidade de buscar compartilhar o nosso conhecimento, aí, sensibilizar o grande potencial que a gente tem de fornecedores e produtos aqui no Brasil, para que a gente possa depois colocar na nossa prateleira e vender para os nossos clientes. A academia está prevista para ser lançada no final do mês, mas hoje a gente quer compartilhar um pouco com vocês, contar um pouquinho desse projeto da academia de experiência, né, as experiências incríveis, convidar vocês para fazer parte dela. A gente tem alguns papéis fundamentais aí dos operadores, e que vai ser o grande diferencial do que a gente vai trazer para aquilo que já existe no mercado. E aí, acho que eu vou passar para a Jaque, da Ampliamundo. Acho que vocês já conhecem ela. Ela teve aí com a gente diversos webinars aí durante o início da pandemia, quase há um ano atrás, né, Jaque, que a gente começou. A Jaque, como já foi colocada, é uma antiga parceira da Abrastoa, já em diversas ações, participou muito dos nossos eventos. Durante a pandemia, a gente teve ali uma série de webinars que foi tocado com ela, e foi um pouquinho durante uma conversa, um webinar e outro, que a gente começou a analisar um pouquinho desse contexto, do que a gente precisava, e começamos a desenhar a academia. Foram aí alguns longos meses de trabalho, a gente chegou num resultado que eu acho que a gente está feliz, espero que vocês também fiquem. E aí soma um pouquinho desse know-how da Abrastoa, com esse olhar de mercado, que entende aí de comercialização, do que o mercado precisa, de diversificação de oferta, de demanda, com o know-how da Ampliamundo e da Jaque aí, principalmente em questão de cenários futuros, de inovação, como consultoria, e a gente tentou juntar esses dois mundos e transformar aí na academia, que a Jaque acho que apresenta agora um pouquinho com mais detalhes para a gente. Obrigada, Jaque. Obrigada, Marina, Estela, Roberto, Mônica, toda a equipe da Abrastoa. E eu acho que a ideia é a gente fazer uma conversa aqui bem focada no planejamento, né, do que a gente está colocando no ar agora para lançar no fim do mês, ainda com pontos, deixa eu compartilhar aqui minha tela, ainda com pontos sendo trabalhados e confirmações de datas e horários aqui e ali, mas esse macro é o programa, então, que a gente está
colocando aqui no ar. Então, como foi falado, né, a Academia de Excelência Abrastoa é esse programa maior no âmbito da associação, e ele tem por objetivo uma série de frentes de trabalho, mas com prioridade para capacitação profissional, né, para trazer a qualidade aqui para o Brasil do que os operadores muito bem conhecem e precisam para operar, com um público de qualidade cada vez mais exigente e com novas demandas, mas também para estabelecer uma série de novas parcerias aí no âmbito desse programa de trabalho. Em relação à atuação, trouxemos aqui alguns temas macro da academia em relação à projeção de Agenda 2030, comunicação criativa, um tema importantíssimo, toda a temática de experiências, né, de transformar o produto brasileiro muito mais conectado com as necessidades de experiências do momento, inovação de forma geral, mercado e livre iniciativa, obviamente, tudo que diz respeito à sustentabilidade, que se conecta muito com os valores, tanto da Agenda 2030, quanto que a Abrastoa já vem trabalhando há algum tempo, e a questão de projeção de cenários futuros. E nessas 3 frentes de trabalho, a gente consegue estabelecer de forma simples cursos online de curta duração, programas online de aprendizagem, que é um conjunto ali de pequenos cursos, e parcerias público-privadas também. Aqui entra, então, essa primeira edição, que é o lançamento planejado para o dia 23 de março, em breve, e é uma parceria entre a Abrastoa e Ampliamundo para a execução desse programa em especial. E o objetivo é a gente fazer exatamente o que o Roberto mencionou, a Marina, a Estela, é dar uma refrescada no pensamento aqui, principalmente do interior do Brasil, de produtos que são tradicionais, mas que podem sempre estar um pouco mais conectado com a demanda atual que a gente tem visto. E aí a gente traz um monte de cases, tanto do Brasil para compartilhá-los e distribuir mais geograficamente de forma nacional as boas práticas, quanto trazer injeção também de inspirações internacionais, que muitos de vocês são grandes especialistas. Então, a gente começa com um programa dedicado numa página, né, que a gente está construindo, finalizando a construção de uma landing page, cujo nome vai ser exatamente esse daqui, academiadeexcelencia.com.br/experiências. Esse programa tem um conselho, então a gente foi muito cauteloso aqui para trazer profissionais que podem atuar de forma estratégica para o dia a dia dos gestores e dos parceiros do programa, e para deixar exatamente que o estratégico seja para a direção, que é importante para a atuação da capacidade profissional no Brasil, expandir as parcerias para disseminar mais esses programas nacional e, obviamente, por que não internacionalmente, é um dos objetivos também, e a gente ser preciso nos temas de capacitação profissional que a gente coloca aqui, para exatamente suprir a demanda de bons profissionais em todos os lugares do país. Né, hoje a gente está com um número ímpar excelente de 3 conselheiros, a Marina e a Estela representando a Abrastoa, e um convidado da Ampliamundo, que é o Felipe, ele é um diretor da Mastercard, trabalhando para fins de América Latina, com novos produtos no âmbito da Mastercard. Inclusive, ele participou conosco em um dos webinars, ele ainda era, na época, diretor da KPMG, e agora, há alguns meses, ele se tornou do board da Mastercard. Muito bem, para esse primeiro programa das experiências incríveis, o público-alvo que nós definimos foi considerar, obviamente, os profissionais do trade, tanto do ponto de vista do setor privado, mas também do setor público, avaliando aqui a grande mudança que houve, principalmente em âmbito municipal, das secretarias municipais de turismo, gestores de projetos setoriais como bancos regionais, nacionais ou até internacionais, gestores locais ou nacionais do próprio Sebrae, por exemplo, que trabalha muito com empresas no interior, mas também aqueles empresários e empreendedores de atividades conectadas com a natureza e que têm interesse de expandir com a natureza ou com criatividade, obviamente, que tem interesse de expandir as suas atividades em hospitalidade. A gente tem visto que esse público é muito grande, no sentido do tamanho do Brasil, e pode ser uma persona importante para o nosso trabalho. Então, só para dar uma geral em relação a quem são as personas que seriam os nossos participantes dos cursos, a gente está falando, então, de fazendeiros que estão acostumados aqui com o agronegócio, com temas ligados à terra, com plantação de flores, lavanda, orgânicos, vamos longe aqui. E a gente trouxe uma pessoa para representar esse mundo, no caso, o Luiz, é um senhor aqui de 50 anos que é fazendeiro lá em Ribeirão Preto, e está vendo essa movimentação aí da necessidade de as pessoas saírem do urbano e irem para o rural, e ele entendeu que existe uma oportunidade de negócios para ele nesse momento.
Temos a Marina, uma gerente aqui do Ministério do Turismo, que também entendeu que os projetos que ela atuava até então precisa de renovação, precisa de novas ideias, e ela quer estar conectada um pouco mais perto aqui do networking privado, para ver como é que ela atua de forma mais eficiente. Então, aqui uma persona representando o poder público. O Felipe, ele é um CEO de uma empresa de receptivo local, ele tem 34 anos, ele é um operador um pouco mais jovem e ele está aberto a inovações. Ele trabalha em Manaus, então ele foi muito impactado pela pandemia. Esses nomes são personas fictícias, tá? A gente só traz aqui para focar na comunicação com quem que a gente vai falar e com quem que a gente vai atuar para levar conhecimento. E ele foi muito impactado aqui pela pandemia, mas ele entende a grande potencialidade do produto que ele tem e a necessidade de transformação disso para o mercado doméstico. Agora, por onde que ele começa? Né? Por onde que ele vai buscar novas parcerias, por onde que ele começa a melhorar o produto dele. Então, aqui que a gente vai atuar também. Por outro lado, a gente tem toda a questão dos criativos, os chefes, os fotógrafos, os pintores, os artesãos em geral, que em algum momento a nossa persona aqui mostra que ela trabalhava com gastronomia de assinatura, com ingredientes locais, mas principalmente para buffets, os eventos houve aí uma grande ruptura, e ela está querendo expandir esses serviços e criar novas experiências, mas ela também não sabe por onde começar. Então, seria aqui o público dos criativos representado por uma chefe de Florianópolis. E a gente tem o seu Wilson, que ele tem 55 anos, ele é um empresário já de longa data, ele é dono de uma empresa de receptivo já há mais de 20 anos, e ele está baseado lá em Porto Seguro. Ele, durante a pandemia, ele obviamente sofreu aqui enormes desafios e foi, como todos nós, atropelados pelas necessidades de mudança. Só que ele tinha um modelo de negócios de ticket médio baixo e grande volume. Ele ganhava, era no volume. E agora ele está frustrado, se sentindo perdido, ele sabe que precisa se reinventar, ele sabe que precisa de parcerias, mas ele está sem recursos, sem energia e sem rumo, né? Agora, a gente também precisa conversar com esses, como o seu Wilson, há vários por aí. Partindo um pouquinho aqui agora para a nossa estratégia de lançamento. Então, a coletiva de lançamento nacional no dia 23 de março, é uma terça-feira, em que não só uma coletiva de imprensa, mas a gente já anuncia também como é que vão ser feitas as vendas desse programa online e quais são as parcerias já confirmadas para o projeto. E aí, no dia 8 de abril, a gente faria uma aula inaugural aberta, como se fosse uma forma de convidar pessoas, a gente oferece muito conteúdo e convida, portanto, as pessoas para conhecerem e deixarem, claro, os seus e-mails conosco, e a gente começaria com uma convidada estrangeira, com tradução simultânea, para trazer um pouquinho dessa percepção da indústria de turismo, na ótica de quem está pensando e atuando já para fins de futuro. E a sugestão aqui é a CEO da German Tourism Board, a Petra. Os módulos em si começam e acontecem entre o dia 22 de abril e 27 de maio, então dá um pouco mais de um mês de atuação, divididos em 3 temas e num total de 25 horas. E esses temas são, logo de princípio, experiências incríveis, então o que é isso? E mais importante do que é isso, qual é o passo a passo para eu transformar o meu produto, ou o meu serviço, ou o meu negócio em temáticas de experiências, né? Como é que eu entrego aquilo que eu produzo na ótica de experiências impactantes ou experiências incríveis. E a gente focaria aqui principalmente em natureza, grande filão, tudo que diz respeito à gastronomia é importantíssimo também, tudo que diz respeito à cultura, todas as artes criativas aqui englobando de forma geral. Em segundo lugar, a gente entraria nos temas de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo com essa conexão já mais inovadora. E, por fim, para fazer uma embalagem de tudo isso, um módulo interessantíssimo sobre comunicação criativa, englobando storytelling, textos e fotos, principalmente do ponto de vista de imagens para o ambiente online. Os cursos sempre de terças e quintas, entre 7 horas e 21h30, totalizando aí 25 horas. E eu não vou entrar nos detalhes de cada módulo, porque eu acho que vocês vão, todos ou já receberam ou recebem essa apresentação, e aqui tem um pouco mais de informação, mas basicamente aqui já uma descrição e uma sugestão dos nossos principais convidados, mas mais do que os convidados, o papel do operador, eu acho que aqui é importante a gente conversar. Como já foi dito anteriormente, a ideia é esse programa ser uma transmissão de conhecimento dos operadores Brastoa para o maior número de profissionais no Brasil, inclusive para a rede de fornecedores para vocês. Não diria exclusivo, eu diria especialmente para a rede de fornecedores de vocês
para exatamente trazer a qualidade de produto necessária para o cliente que vocês têm e conhecem muito bem no momento. Então, a gente elencou aqui, dentro dos módulos pensados até o momento, qual seria a atuação dos operadores Brastor. Então, eu acho que é importante dizer que não seria um papel de construção do módulo, de todo o conteúdo, seria um papel de especialista. E qual é a diferença de papel entre especialista e o tutor ou o instrutor geral do curso? O especialista, ele vai entrar com exemplos concretos, com o conhecimento aprofundado de mercado dele, sem a necessidade de ficar preocupado com a metodologia, com o exercício, com a gravação do curso, com nada disso. Ele entra na hora combinada, com um exemplo combinado, isso aqui tudo é feito com uma antecedência roteirizado, e ele dá o seu início, meio e fim de caso concreto, como ele gostaria de ver esses profissionais atuando no Brasil. E aí a gente tem diversos operadores com temáticas diferentes, a gente já vai falar sobre isso. Exceto a primeira aula, que a gente faria de uma forma mais inspiracional, e daí a ideia era trazer realmente uma convidada de fora, que inclusive já participou conosco no webinar e tem feito muita atuação junto a empresários no Brasil, muito demandada para palestras e webinars com grupos empresariais, que seria a Cristiana aí, que tem uma conversa muito inspiradora. E aqui a gente começaria, então, na parte mais técnica, passando já para questões pragmáticas de criação ou aprimoramento de experiências. Começando aqui com um operador focado em experiências. Então, quando a gente fala em experiências, é óbvio que a gente já está buscando o benchmark mais alto do mercado. Eu acho que não é que a gente quer falar a palavra luxo, porque ela pode ser percebida como nicho e alguma coisa menos conectada com o que a gente quer é o conceito da experiência incrível. Aquela visita que vai ficar na memória para sempre. Então, a gente contaria com um especialista para esse módulo, começando aqui. Depois, a gente contaria, para falar um pouco de gastronomia, que é um tema importantíssimo no Brasil, com um especialista português, que trabalha com isso muito na Europa inteira, mas principalmente em Portugal, que é o Nuno, que já trabalhou com a gente em outros projetos, e fala muito, desde o pequeno até o médio empresário, em relação a experiências de gastronomia. E a gente traria também um operador especializado em viagens, cujo foco é especialistas aí em gastronomia. E esses exemplos esses dois convidados, obviamente, se complementam. Isso tudo pensado e fechado com antecedência. Depois a gente entra no módulo de natureza. Eu acho que esse módulo, se um dia ele for importante, hoje ele é mais importante que nunca, porque está aí uma grande demanda de atuação no momento, sabemos todos disso. E a nossa ideia seria compor entre um especialista brasileiro, que pode falar de turismo de natureza, e um especialista convidado estrangeiro. E aqui nós temos duas opções, para trazer um especialista mais neutro da África, uma pessoa que consegue falar de forma independente aí sobre experiências variadas, ou então da Costa Rica, atuando aqui com a parceira já conhecida da Brastor há muito tempo, né, Mônica? É enfim, uma especialista também na área de turismo de natureza. Esse módulo talvez seja um dos mais interessantes de todo o nosso programa, pela necessidade de atividades ao ar livre. Finalizaríamos o módulo 1 com o tema de plano de negócios. Então, quando a gente fala de experiências, é muito interessante, muito bonito, as imagens são atrativas, mas é como iniciar uma experiência, como iniciar um novo negócio, ou iniciar um novo empreendimento dentro do seu negócio. Então, a gente traria a Carolina Sass, que é da MAPI, que tem uma consultoria que já trabalha há muito tempo, aí, principalmente com os meios de hospedagem no Brasil, todos eles, mas não apenas, que está ali fazendo junto com o Panrotas, o Laboratório de Pesquisa de Tendências, o Travel Lab, e ela faria essa conversa sobre plano de negócios para concluir mais ou menos essa primeira etapa do processo de como criar uma experiência incrível a partir do seu produto ou a partir do seu serviço, ou a partir da sua propriedade, ou a partir do seu buffet, ou a partir da sua arte. Muito bem, depois entraríamos no módulo de inovação, empreendedorismo com base em inovação e sustentabilidade, e aí traríamos algumas pessoas que têm também credibilidade para falar do tema. Acho que a gente pode começar também com uma sugestão com o David, que está lançando novamente a Expedição Voz dos Oceanos, uma plataforma de inovação incrível, o barco dele deixa de ser um barco e passa a ser uma plataforma de pesquisa global conectado com as grandes universidades do mundo, e ele vai contar como é que ele criou esse processo. Claro que o caso não é apenas o do barco, muito pelo contrário, é o processo que ele fez para criar uma inovação a partir de um barco, a partir de uma expedição que
conversa muito com o turismo, e ele também fala muito bem, então seria interessante do ponto de vista de engajamento dos participantes. Depois a gente passaria para uma questão de passo a passo da inovação. O que é isso? Né? Como é que eu traduzo isso no meu negócio? E aí o convidado seria o Leonardo. O Leonardo, ele foi por 10 anos gerente de inovação da Natura. Ele fez todo o processo de transição da Natura para eles chegarem onde foi o ano passado, que foi o desafio Natura Lixo Zero, né? Isso muda completamente todo o processo industrial da empresa, e agora ele é o gerente de inovação na Embraer. E o Léo é uma pessoa super bacana, que conversa também numa linguagem bastante simples de ser entendida, ele é do interior de São Paulo, e faz uma conversa muito bacana também, transitando entre o pequeno e o grande, assim, como é que os conceitos, eles são transitáveis e como é que a gente leva isso para o dia a dia das empresas. Depois uma aula, obviamente, de sustentabilidade, em que a gente tem que tratar do passo a passo para a aplicação desses temas, não só em destinos, mas também em negócios, e aí uma sugestão da nossa colega costarriquenha Ana Baez, grande especialista na área. E encerraríamos isso tudo com o módulo de comunicação, né? Acho que comunicação é mais do que nunca importante, principalmente não só para parceria no offline, mas inclusive para esse momento que a gente está vivendo aí do online. E aí a gente traria temas específicos, para começar com storytelling, porque a gente ainda tem uma comunicação, apesar do turismo ser muito visual e a gente saber que o turismo vende por imagens, as histórias passam a ser cada vez mais importantes, né? Então, como é que a gente agrega as histórias aqui nessas experiências, como é que a gente traz as pessoas que estão fazendo essas experiências para o coração desse processo, etc., e tem técnicas para isso. E aí a Mariana, esse módulo, não é mais comigo, é com a Mariana, que é a nossa parceira, que fez também o nosso webinar o ano passado. E aí, para storytelling, a gente traria um convidado especial, que no caso é o Marcelo Canelas, que é parceiro da Mariana em alguns projetos. Partiríamos em relação a conteúdo e criatividade, como é que eu conecto isso hoje no mundo digital, como é que eu entrego isso num portfólio para ser repassado, como é que eu penso em relação a marketing para vendas também. E, por fim, a gente encerraria com imagens, né? Muito difícil falar de turismo sem repensar como é que a gente coloca adiante as nossas imagens, principalmente no momento em que a gente está vivendo e sabe que seguirá com ele mais um tempo. Então, a Mariana aí estaria trabalhando com 2 fotógrafos, um mais focado em artes, criatividade, culturas, cidades, que é a Carolina, que hoje é fotógrafa da Isa, já foi fotógrafa da Ivete Sangalo, enfim, tem uma história longa aí, Jô Soares, enfim, de trabalhar com artistas e artes, e o Ricardo Stuckert, que é hoje talvez um dos maiores fotógrafos brasileiros especializados em natureza e em comunidades indígenas, pessoas e naturezas, né? E aí a gente parte para outra sessão envolvendo operadores, que seria dentro aqui do nosso programa o que a gente pode chamar de bônus para quem comprar esse programa completo, mas que também a gente vai pensar na estratégia aqui comercial para vender isso individualmente. Então, seria um módulo sobre mercado, feito exclusivamente pelos operadores Brastoa, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, como é que a gente entende a cadeia do turismo? Como é que a gente não só entende, mas respeita? Né? Como é que essa cadeia pode trazer benefícios para os dois lados, essa cadeia ser respeitada? E como é que eu expando, né, essas parcerias para comercialização? O que eu preciso ter como mínimo para chegar a ser um fornecedor de um operador? Como é que eu cresço nessa rede? E aí, isso daqui é uma conversa também super, tenho certeza, importante para a gente fortalecer a cadeia e como é que ela pode ser, nesse momento, otimizada. Depois a gente faria um módulo para iniciativa pública, considerando a nossa persona de governos, em que traríamos benchmarking de políticas públicas e de destinos inovadores no mundo. Nós, da iniciativa privada, onde eu também estou hoje, sabemos que isso é fundamental, né? Isso pode promover ou afundar um destino. E a gente traria grandes exemplos assim do que está acontecendo em relação a destino se adaptando e pensando o futuro, e a nossa ideia é trazer a cidade de Copenhague como um case. E por fim, a gente faria alguma coisa um pouco mais motivante em relação ao final aqui do nosso programa, falando um pouco mais de equipes felizes, né? A ciência da felicidade está crescendo muito, né, e há técnicas para a gente trabalhar com isso dentro de empresas, junto a equipes, e na relação comercial também entre pessoas. Sabemos que o turismo né, uma atividade em que o bem receber é fundamental, talvez seja a parte central da nossa atividade. Então, a gente encerraria mais ou menos nesse movimento alto aqui de adrenalina boa com felicidade. Bom, então esse seria o programa hoje pensado, só para ir já passando aqui para os finalmente,
nosso lançamento de imprensa, depois para colocar aqui visualmente no calendário, a primeira aula logo depois do feriado de Tiradentes, numa quinta-feira, né? O feriado cai bem no meio da semana e seria depois. E aí todas as nossas aulas terças e quintas e esses últimos bônus aqui na quarta-feira, que podem também se tornar aulas vendidas individualmente. Quem fizer o nosso programa, enfim, tem um monte de bônus, além daquelas 3 aulas de conteúdo, tem um certificado, tem uma badge, que agora é o novo diploma aqui para ser mostrado no ambiente online. Aqui no Brasil já várias empresas estão usando, inclusive a própria FGV. Então, a gente traria esse certificado digital também para os participantes. E agora eu acho que a gente entra um pouquinho aqui no papel dos operadores. Eu vou falar agora estritamente do ponto de vista técnico, depois Mônica, Roberto, Marina e Estela, por favor, a gente fecha aqui juntos. Do ponto de vista estritamente técnico, né, o que hoje nós desenhamos e nós gostaríamos muito de contar com a participação de vocês são operadores especializados e que queiram compartilhar as suas melhores práticas e o que faz sentido para a demanda, né, para a sua demanda e onde estão os melhores feedbacks de viagens de vocês em relação a turismo de experiências incríveis, né, não precisamos delimitar qual temática, mas que sejam experiências incríveis em quaisquer temáticas. Agora, por que elas eram incríveis? Qual era o passo a passo para que elas chegassem nesse padrão de feedback top dos clientes de vocês, né? Por que é fácil operar com eles? Por que o cliente adora? Por que vocês gostam de vender? Por que vocês gostariam de continuar vendendo aquela experiência sempre que possível? Depois, um pouco mais de foco na gastronomia. Então, casos de percepção de como grandes chefes atuam, ou grandes restaurantes, ou pequenos grandes restaurantes, não importa, mas trazer essa temática aqui para o centro da conversa. Depois, o turismo de natureza, especializados em Brasil, e aqui que a gente consiga fazer uma conversa também familiarizada com África ou com Costa Rica. Eu acho que quando a gente identificar o operador brasileiro, a gente constrói e decide juntos em relação a isso. Mas natureza de forma geral, natureza de forma ampla. Parques nacionais, reservas, áreas urbanas de natureza, trilhas, enfim, tudo que a gente consegue trazer conceitualmente para agora, inclusive para trabalhar com o Luiz, lá a nossa persona, que tem uma propriedade rural muito bonita de produção de orgânicos e quer começar a trabalhar com hospitalidade, né? Então, como é que a gente coloca esse visual da natureza por ali? Visual passo a passo, né, inclusive. E, por fim, aquela sessão especial em relação ao acesso a mercados. Essa sessão, talvez, uma das mais interessantes, uma das mais importantes para a gente trabalhar um pouco sobre a cadeia do turismo e a importância de fortalecermos essa cadeia. Muito bem, e aí, para pensar nos próximos passos aqui, enquanto de informação, eu só vou concluindo aqui já, dizendo que isso tudo hoje é só uma conversa macro, e depois a gente vai ter a nossa conversa específica para aqueles que estiverem dispostos a participar com a gente do programa. Então, estou sugerindo aqui, isso pode ser revisado de acordo com agendas, mas estou sugerindo um primeiro encontro macro para a gente entender essa metodologia no dia 25, com todos que vão participar, seguido dos treinamentos individuais para a gente combinar cada um dos módulos, cada caso, os horários, o roteiro, tudo com agendamento, de acordo com as agendas disponíveis aí, cada um já atuando no seu módulo. Eu trouxe aqui um exemplo, só para agora quem está refletindo aí, que muito brevemente vai ter que decidir se quer ou não participar. Eu trouxe um exemplo rapidinho de um dos cursos que a gente faz, essa daqui é a Mariana, minha parceira, que vai estar no módulo 3, como é que funciona a presença e a interação entre um instrutor, que no caso serei eu ou a Mariana, e o especialista convidado. Então, eu vou soltar um videozinho aqui, eu só acho que eu não coloquei o som, mas eu vou colocar aqui agora. Para vocês verem que é super tranquilo e a interação do especialista, ela é naquele momento em que a presença dele é fundamental, mas ele não precisa se preocupar e nem digamos assim, investir muito tempo fora da agenda dele, senão nesses roteiros pré-definidos. Vocês estão ouvindo? Todo mundo aqui tem uma relação muito íntima com contação de histórias. Né? Com Mas a Mariana, ela faz o papel aqui de instrutora. Perceber, mas você tem. Então, assim, para explicar um ponto turístico, você está usando storytelling. Para se apresentar a um novo emprego, para uma entrevista de trabalho, você está usando storytelling, porque você tem que falar sobre você. Para você postar nas redes sociais, você está usando storytelling, né? Então, por que a gente não pode usar essa habilidade que está ali com a gente, sem nem a gente perceber, para gerar conexões mais profundas
que vão ampliar nossos contatos, que vão proporcionar relações mais significativas. Então, a gente vai ver hoje que as grandes marcas, elas sabem fazer isso muito bem, gente. E não só marcas, grandes líderes do mundo inteiro, eles são inevitavelmente guardiões de grandes histórias. E é isso que a gente quer que vocês sejam também, guardiões de grandes histórias e criadores de memórias. E já que a gente está falando aqui de história, eu queria contar uma história aqui, né, de uma amiga minha. Então, eu tenho uma amiga que há poucos meses foi diagnosticada com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, sim, deixa eu chamar a minha copiloto aqui agora, Raquel. Raquel, vou te pedir um favor. Claro. Olha aí no seu WhatsApp, te mandei agora aqui. Qual é a definição de TDAH? Bom, vamos lá. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um transtorno... Isso daqui é só um exemplozinho para vocês verem. Então, a Raquel aqui, no caso, era a especialista convidada que entrava em alguns momentos junto com a Mariana, e a Mariana que estava conduzindo o tema da conversa, que nesse caso era de storytelling. Então, o papel do operador seria muito mais desse, especialista, que vai entrar com os exemplos precisos e combinados previamente. Então, isso daqui parece bobeira, eu vou chamar aqui agora, não sei o que, olha no seu WhatsApp. Não é tudo combinado antes, tudo escrito muito bem antes, e o horário tudo definidinho também. Estou falando isso aqui também para vocês já pensarem em relação ao tempo, então não é esse tanto de tempo também, é muito mais focado naquele objeto ali pré-definido, tá? Então, mais ou menos por aqui eu encerro a minha parte e devolvo aqui Mônica, Marina, Roberto, para a gente fazer a conversa aqui na sequência. Oi, gente. Jaque, obrigada pela apresentação. Eu queria só fazer algumas colocações nesse final, gente, contando então para vocês que a ideia é a gente desenvolver essa academia, que essa academia, mais do que uma atividade da Brastoa, seja uma atividade na qual os nossos associados vão ser protagonistas, seja porque são especialistas e têm um conteúdo a compartilhar, seja justamente pela oportunidade que vocês terão de criar uma cumplicidade com esses players todos do mercado, para que também, na hora da comercialização, a gente tenha uma relação estreita. A gente vem percebendo muitas vezes que essas relações comerciais, elas acabam distantes, desgastadas, e a gente entende que à medida que a gente caminha junto, à medida que a gente contribui para o desenvolvimento deles e se coloca como um parceiro para permitir o acesso ao mercado, a gente se coloca numa posição diferenciada. Então, a nossa ideia é trabalhar bem por aí. A gente já começou várias discussões com vários destinos, estimulando os destinos a trazerem os seus fornecedores locais para dentro desse processo, justamente para a gente conseguir trabalhar em duas frentes. Com aqueles que já estão estabelecidos, que a gente consiga aprimorar as experiências, que a gente consiga dar um up naquilo que está sendo oferecido, seja porque a gente vai melhorar a experiência em si, seja porque a gente vai melhorar a comunicação e trazer o melhor dessa experiência para o mercado, como também a gente vai, como bem a Jaqueline comentou, trazer novos players que eventualmente não se sentem fazendo parte dessa cadeia produtiva do turismo, mas que podem ser fornecedores de experiências para vocês na criação dos roteiros e das viagens que vocês vão oferecer, seja no Brasil num primeiro momento, seja para o exterior depois que a gente estiver com fronteiras abertas, aqueles que atuam com receptivo internacional. Então, no primeiro momento a gente começou com essa discussão e a gente percebe que vocês têm uma rede de fornecedores já, que eventualmente seria muito legal que a gente conseguisse trazer esses fornecedores para cá, para participar conosco dessa discussão e dessa formação. Mas também a gente já começou com algumas conversas pensando como que essa academia pode se expandir no futuro para que a gente comece a dialogar com outros países no intuito de também desenvolver em outros países outras experiências ou aprimorá-las para que eles recebam os brasileiros. Então, a gente tem trabalhado nessas duas frentes e para que a gente consiga
criar e fortalecer esses laços e essas relações que a gente tem. Com relação a isso, então, nós pensamos que a participação dos associados nesse formato de especialistas pode se dar e que seria muito legal que isso pudesse ser desenhado, e a gente está nesse capítulo agora, estruturando este trabalho em que, eventualmente, vocês vão doar uma parte do tempo e da expertise de vocês para esse programa, e na contrapartida, a gente pode discutir como que esses especialistas que vão se doar para nos ajudar a colocar essa academia no mercado, que também tenham alguns benefícios, seja do ponto de vista de participação no curso, ou indicação de um colaborador de vocês, ou indicação de alguém que vocês queiram para fazer parte do curso, seja do ponto de vista de que isso pode se transformar aí num crédito para as contribuições associativas de vocês. Então, é nesse caminho que a gente vem desenhando isso. Enfim, acho que é isso que a gente teria para contar para vocês nesse primeiro momento. A gente, óbvio que ainda vai ter outros capítulos que a gente vai fazer chegar até vocês, mas a ideia de contar no primeiro momento é para ouvir também o feedback de vocês, antes desse momento lá no fim do mês, dia 23, quando a gente vai fazer o lançamento da academia, para que, eventualmente, a gente possa fazer aprimoramentos a partir da visão que vocês tiveram disso tudo. Então, é isso. Eu não sei se Roberto, Estela e Marina querem colocar alguma coisa, porque senão acho que... Eu queria falar justamente nesse sentido, né? Eu acho muito importante isso para nós, operadores, porque a gente vai conseguir que os nossos fornecedores, ou futuros fornecedores, ou produtos que venham a ser desenvolvidos, sejam comercializados por nós mesmos. Então, é muito importante a gente poder mostrar essa nossa cara, e uma das coisas que eu acho que é fundamental para quem vai fazer o curso, tal, né? Ele ter uma rede de distribuição que somos nós. Então, é muito mais fácil ele oferecer o produto para nós como operadores e nós fazermos uma distribuição para as agências ou para os nossos clientes, seja como que for, do que ele mesmo ter que começar lá, fazer o trabalhinho dele ou colocar numa rede online para tentar vender. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo isso, e quem quiser participar, quiser dar a sua experiência e contribuição, vai ter uma remuneração para isso. Então, a pessoa vai ganhar alguma coisa tal para realmente... para colocar e transportar a sua experiência. Mas eu acho que o ganho está muito mais no que a gente desenvolver os produtos e sem contar o seguinte, né? Como a própria Estela e a Marina falaram no começo, existe um estudo também da OMT que 92% do turismo brasileiro, isso até antes da pandemia, eram feitos por brasileiros. Nós trazemos muito poucos estrangeiros para cá. Por quê? Também nós não temos produtos. Então, nós temos que trazer opções. A gente vê aí por fora, quando eu estou vendo o Miguel aqui, a gente vê pessoas na Europa ou na Ásia, as coisas pegam uma coisa simples. Às vezes, você visitar uma comunidade ou você visitar alguma coisa, que transforma um produto que vende muito. Uma coisa que eu sempre dou exemplo, você vai no Marrocos, no meio do deserto, visitar o set de filmagem de Star Wars, que foi filmado há 30 anos atrás. Você fica 3 horas dentro de uma van, de um off-road, no meio do deserto, para ficar lá 10 minutos e voltar. Será que no Brasil a gente não tem não digo o site de filmagem de Star Wars, mas nós temos aqui lugares muito bonitos, comunidades com um diferencial muito legais e que não são explorados. Então, eu acho que é uma forma de a gente desenvolver o Brasil, desenvolver o nosso mercado, valorizar os operadores e ainda ganhar alguma coisa em cima. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E também, a gente vai acabar de se livrar daqueles eventos, daquelas feiras que são importantes, mas em 30 anos que a Abraçoa está fazendo, 31 anos que ela vai fazer, já deu também. Começar a ver coisas diferentes, aproveitar essa oportunidade e transformar desse limão que o Covid trouxe, fazer uma limonada para a gente. Eu acho que é muito importante nesse ponto. Obrigado. Pessoal, e aí a gente queria agora ouvir vocês, as percepções de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, para que a gente, nessa reta final agora, comece a colocar já tudo de uma forma encaminhada para colocar essa estratégia. É importante dizer que a gente, dentro disso que a Jaqueline falou, a gente tem uma estratégia de comunicação para lançar a academia, principalmente dentro das mídias sociais, utilizando aí as melhores estratégias disponíveis
tanto do ponto de vista de captação de pessoas, de criação de leads e tudo mais. Mas a participação de vocês, mais do que nunca, é fundamental também nesse processo, inclusive para contribuir nessa aproximação dos fornecedores que vocês já têm ou que vocês entendem que são importantes aí no mercado, para que eles também venham e consigam fazer parte. Dizendo também que a gente está fazendo todas as inscrições e a gente vai ter um parcelamento para esses cursos, a gente está desenhando aí estamos na reta final desenhando valores, vamos oferecer descontos para aqueles, vamos ter cupons de descontos para aqueles que vocês indicarem, ou seja, a gente está criando aí todo um módulo, uma estratégia para que a gente possa criar uma expectativa, oferecer benefícios para aqueles que vocês trouxerem e para aqueles que a gente tiver assim, um maior interesse que faça parte desse programa conosco. E só complementando mais uma coisa, Mônica, desculpa, é que eu vi a Catalina aparecer aí na telinha e tal. Oi, Catalina, tudo bem? Agora, imagina só para um pessoal, digamos, da Colômbia, se ela tivesse a oportunidade de conversar com nós, especialistas brasileiros, e poder ajudar os fornecedores colombianos a formatarem produtos para os brasileiros. Então, a gente fala assim, isso aqui é um produto que hoje nós estamos focando no mercado nacional, mas nada impede a gente começar a focar mercados internacionais e produtos internacionais e ajudar o pessoal a formatar os produtos que os brasileiros querem da forma que os brasileiros querem. Não que o brasileiro é diferente, mas que o brasileiro tem muitos detalhes e gosta de coisas diferenciadas, gostam. Então, é uma oportunidade de também a gente começar a divulgar esse produto para outros países e diversificar ainda mais a nossa leque e gama de produtos. Catalina, pode falar. Obrigada, Mônica. Obrigada, Roberto. Inclusive, eu queria também colocar um comentário, já que o Roberto deu a ideia, né? A gente já falou, né, uma vez sobre como os destinos internacionais poderiam também participar desse projeto da Academia Abrastou. A gente entende que esse primeiro momento vai ser mais uma preparação, né, da oferta nacional, enfim, mas queria reforçar a mensagem de deixar a Colômbia à disposição de vocês. Eu vi que nesses módulos que vocês estão preparando tem uma parte de sustentabilidade muito forte de natureza. Eu acho que nesse sentido, assim como a África e Costa Rica tem muito conteúdo a trazer, a Colômbia também poderia trazer muitas experiências. Eu acho que, inclusive, eu já mandei há um mês atrás como a Colômbia trabalhou o ano passado na primeira guia de sustentabilidade e turismo de natureza, que foi lançada agora em janeiro, né, que é uma guia que a gente também lançou para os nossos empresários, para os nossos guias turísticos, meio que tentando também fazer essa preparação da oferta, do que o novo turista está procurando, porque é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, mas também na Colômbia. Então, deixar também, né, a Colômbia à disposição para participar desses módulos, se vocês quiserem que a gente traga algum especialista do governo da Colômbia que participou na construção desse tipo de conteúdo, né? A nossa guia hoje está virtual e também em formato físico. Acho que seria super interessante trazer esse tipo de experiências que vão ser super valorizadas, né? Agora que vocês estão tentando também ajudar o seu próprio trade, trazer e deixar à disposição de vocês a experiência da Colômbia, né? E que a gente está fazendo também desde a ProColômbia. Muito bem. Quem sabe a Colômbia já não é nosso primeiro parceiro internacional para as experiências, a Academia de Experiência Abrastou, né? Tomara. Muito obrigada, Catalina. Pessoal, alguém mais? Dúvidas? Não? Nada? Bom, pessoal. Oi, Mônica. Na verdade, assim, eu achei bem interessante, eu acho que isso vai trazer bastante valor para o Abrastou, né? As pessoas ficaram mais engajadas, né? O propósito é esse. Gostei bastante e estou bem animada para que mais módulos apareçam. Parabéns para o pessoal, parabéns pelo programa, ficou tudo muito bom. Obrigada, Ruth.
Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Não? Bom, se não, a gente vai mandar para vocês a gravação, vai mandar para aqueles que não puderam participar aqui conosco também. A gente vai mandar mais detalhes a respeito dessa participação de vocês, de como que na prática isso vai poder funcionar. A gente vai mandar uma apresentação com detalhes do lançamento. A gente quer convidar de antemão vocês para participarem conosco no dia 23, às 10h30 da manhã, do lançamento oficial que a gente vai fazer para o mercado. E queremos já que vocês já comecem a pensar de que forma que a gente poderia ser assertivo para trazer esses nossos fornecedores ou potenciais fornecedores para dentro do programa. E fica aqui o convite, o nosso canal de comunicação está aberto, a qualquer momento que vocês tiverem alguma consideração, estamos à disposição, tá bom? Roberto, quer fazer as suas palavras finais? Estela, Marina, Jaque? Acho que o Roberto está ali numa ligação. Então, na verdade, assim, a gente espera que tenha feito sentido, né? Porque é uma coisa que a gente vem conversando desde o início da pandemia. A gente conversou com alguns destinos e a gente percebe que isso que a gente desenhou no nosso modo de ver vai resolver trabalhar em cima de algumas dores, né? As dores nossas como operadores, de talvez ampliar e diversificar mais a nossa oferta de produtos, trazendo produtos num cenário pós-pandemia, já buscando algumas tendências novas. E para a Brastoa também a gente não falou muito, acho que o Roberto citou um pouquinho por cima, mas é algo que pode vir aqui para cobrir um pouco aí a necessidade que a gente tinha de dependência de evento e trazer um recurso importante para dentro da Brastoa. Então, é um projeto que a gente enxerga com uma importância grande por conta dessas duas dores, né? Tanto da entidade como nossa de operadores. E aí, eu acho que o importante é convidar vocês e quem puder depois estar passando, somente para o André, para a Mônica, quem está disponível para fazer parte aí como o nosso consultor, né, fazer parte aí dos cursos, dos módulos que a gente tem. A Jaque já trouxe um pouquinho aí das principais especialidades que a gente está buscando nesse primeiro desenho que a gente fez. A ideia é que a gente depois tenha outros cursos para colocar aí no mercado, mas de quem trabalha com experiência, principalmente experiência ligada à gastronomia, viagens gastronômicas, viagens de natureza, e depois um módulo ali de relação de mercado e tudo mais. Acho que todos nós aí estamos hábitos a trabalhar, então quem tiver disponibilidade para participar, para a gente poder, acho que começar até já identificar e se organizar aí para a agenda do final do mês, para a gente fazer o trabalho, já que vai nos preparar para isso, né? A gente sabe que a parte de conhecimento e de conteúdo a gente tem, falta na gente um pouquinho essa técnica de como falar, de como trazer essas experiências, e aí a Jaque vai nos preparar para esse momento. Obrigada, Marina. Eu acho que, Mônica, se você me permite, acho que eu queria dizer exatamente isso, que foi bastante informação hoje, mas que o curso ele faz sentido se a gente puder contar com o conhecimento mesmo aprofundado de vocês. E nesse sentido, se alguém ficou um pouco assustado em relação a isso, porque não tem prática de ensino, porque não tem prática de dar aula, porque não tem, né, essa expertise, eu acho que o meu papel é de tranquilizá-los, porque as instrutoras seremos nós, né? Vocês serão os especialistas. Então, os especialistas convidados para entrar naquele assunto que vocês dominam como ninguém. E aí, eu, pessoalmente, vou fazer esse processo com vocês. A gente tem trabalhado em vários cursos aqui no momento, com vários outros especialistas. Então, isso é um processo tranquilo de ser feito, porque quando se domina o conteúdo, gente, realmente não importa a forma como vai passar. Importa que o conteúdo esteja ali mastigadinho e passo a passo apresentado. E a gente constrói isso juntos, tá? Então, se é esse um dos motivos que tem gente aí se perguntando se participa ou não, é o meu papel aqui dizer que é mais fácil do que vocês podem imaginar, mas que para o curso é realmente muito importante a presença de operadores experientes e que têm, né, essa expertise para compartilhar aqui com os brasileiros. É isso, Estelinha, Roberto, vocês querem fazer alguma consideração final? Não, é só isso. É ótimo. Acho que foi dito. Só agradecer e dizer que a gente está muito empolgada com esse projeto aí
E acho que vem num momento bem adequado e a gente espera adesão, tanto dos operadores quanto dos alunos, né? E aí conta também com o apoio de todo mundo para convidar quem vocês acham que faça sentido aí de participar também desse curso, né? É isso, gente. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Manteremos vocês informados e estamos aqui abertos para as considerações, tá bom? Ok, obrigado, Abração. pessoal. Obrigada.